Algum tempo atrás, um professor imbecil de uma matéria desnecessária de humanas no meu curso de tecnologia, numa aula amaldiçoada que eu certamente mencionarei novamente em mais vídeos, de tanto que ela me marcou, fez uma breve menção às teorias raciais absurdas dos nazistas, que segundo ele eram sobre arianos que na verdade são um povo do Oriente Médio. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre as teorias raciais ultrapassadas do século XX. E, bom, em primeiro lugar é necessário afirmar que as teorias raciais não são uma exclusividade do cientificismo positivista dos últimos 2 séculos. Os antigos egípcios já possuíam uma percepção da existência de populações humanas razoavelmente homogêneas dentro de si e heterogêneas entre si. Imagens como essa claramente identificam através da cor da pele, textura do cabelo e formato do crânio, líbios asiáticos e hititas. Inclusive hoje se sabe que os hititas eram indo-europeus, ao contrário do que se acreditava antigamente. Antigamente se acreditava que eles eram um povo semita, mas reconstruíram a língua deles e se descobriu que eles eram indo-europeus. Mas bom, continuando. Eles identificavam os líbios e os hititas como caucasianos de pele clara, enquanto os núbios eram africanos subsaarianos de pele escura, e os próprios egípcios são representados como um povo de cor e feições intermediárias. Mas é claro que a história egípcia, sendo longa como ela é, teve muitas classes dominantes e muitas dinastias. Ela teve desde a dinastia negra dos Cuxitas, que era um povo que vivia no atual Sudão, que invadiu eles. Não lembro agora bem a data, eu não escrevi aqui, mas foda-se. Até os Ptolomaicos brancos, que chegaram lá através de Alexandre. Para quem não lembra, para quem faltou na aula de história. Acho engraçada essa história de faltar à aula de história, estudar história. O mesmo pessoal, para quem que não sabe nada do que eu estou falando aqui, é o pessoal que me manda estudar história. Mas bom, continuando. Os antigos romanos, sendo Tácito, para ser mais exato, descrevia os germânicos da seguinte maneira: daí o aspecto corpóreo, não obstante o avultado número de homens ser o mesmo dentre todos. Olhos turvos e cerúleos, cabelos loiros, grande estatura e somente impetuosos no ataque. Para as fadigas e trabalhos não têm paciência e não podem tolerar a sede e o calor. Suportam, porém, o frio e a fome em consequência do clima e do solo. Inclusive, logo antes desse trecho, Tácito afirma a sua crença pessoal de que os germânicos eram um povo que se manteve puro e que rejeitou a mistura no passado, que eles têm um caráter único, distinto dentre os outros povos. Isso indica uma constatação óbvia de que sempre existiu essa noção de raça e que as raças são identificadas por uma ancestralidade comum. Na Bíblia, existe uma extensa lista de descendentes de Noé em Gênesis 10 que deu origem aos nomes para as raças semita, jafética e amita, entre outras. Mas todas essas teorias raciais da antiguidade interessam um pouco pra gente, porque a gente está falando aqui principalmente dessa associação que existe da palavra ariano com os nazistas, né? Então vamos voltar aos arianos. Em Heródoto, no livro... voltei para a antiguidade, mas em Heródoto, no livro 7, parágrafo 62 de Histórias, ele afirma que os medos se auto-intitulavam arios no passado. Nos textos do Avesta, uma das coletâneas de textos sagrados do zoroastrismo, o termo ariano é usado mais uma vez como termo de autodesignação dos povos irânicos. Na inscrição de Berristum, os reis persas Xerxes e Dário, o Grande, são chamados de arianos de origem ariana, e a deidade Ahura Mazda é referida como deus dos arianos. Em diversos textos do noroeste do subcontinente indiano, a palavra ária é utilizada como sinônimo de nobre e usada para se referir a imperadores, reis e outros personagens de grande prestígio. Sabemos assim que a palavra ariano já possuía um significado relacionado a um passado místico e a um povo nobre. Antes do século XIX, já se havia notado semelhanças entre sânscrito, grego antigo e latim. Porém, o termo indo-europeu só seria cunhado em 1813 pelo polímata inglês Thomas Young, que não era alemão.
Pouco depois, antropólogos e linguistas franceses e também não alemães, como Adolphe Pictet, proporam que a palavra eire do irlandês era relacionada à palavra área do sânscrito. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, mas a teoria que essa percepção nos trouxe até hoje não foi abandonada. Pictet popularizou o uso da palavra ariano como sinônimo do termo indo-europeu. E em 1840, o linguista, e esse sim alemão, o Friedrich Max Müller, notou evidências de uma invasão antiga da Índia enquanto traduzia os Vedas. Ao longo de todo o século XIX, antropólogos e linguistas de toda a Europa, mas especialmente franceses e ingleses, chegaram à conclusão de que o povo que invadira a Índia e o Irã 3 milênios antes, nomeados por eles de arianos e que possivelmente realmente se autodenominavam assim, tinham se originado na Escandinávia. Chegando a essa conclusão, notar que as classes mais altas desses países possuíam traços e coloração mais nordicizada que a população em geral. Um fenômeno que ainda pode ser observado hoje, interpretando o sistema de caças indiano como uma forma de impor proibições e limitações à miscigenação dos invasores arianos com os nativos. Dessa forma, por metonímia, passou a se chamar o povo proto-indo-europeu de ariano e seus descendentes de arianos. Esse fenômeno nada tem a ver com o nazismo. Se é assim, então por que a palavra ariano hoje nos traz à mente a imagem de um velho nazista com um medidor de crânios na mão tentando provar a inferioridade dos judeus e a necessidade de eliminá-los da face da terra? Bom, os nazistas não eram científicos. Ao contrário do que seu professorzinho de merda de sociologia pode ter te dito, eles jamais foram fãs do cientificismo anglo-saxônico ou do positivismo francês. Para compreender por que o termo foi associado com eles, é necessário saber o que foi a sociedade Thule. No início do século XX, várias formas de ocultismo eram bastante populares. E em 1918, o Studiengruppe für Germanisches Altertum, ou Grupo de Estudos para a Antiguidade Germânica, foi fundado. Logo o nome seria mudado para Sociedade Thule. Os membros dessa sociedade acreditavam que uma raça de deuses viera do norte, numa antiguidade imemorial, e criaram uma raça de semideuses ao cruzar com os nativos, com poderes mágicos. E essa raça decaiu após diluir seu sangue. Eram os arianos, esses semideuses. Os germânicos, sendo seus descendentes mais puros, teriam a capacidade de despertar seus poderes, canalizando o vril, uma energia mágica com capacidades curativas e telecinéticas. Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos do Terceiro Reich, escreveu o livro O Mito do Século XX, onde defendia essas teorias pouco convencionais, e era uma tentativa de criar um mito de sangue que acordaria a alma racial sob o signo da suástica. Os arianos para os nazistas, então, eram mais do que apenas uma raça ou um grupo linguístico proposto para explicar alguma lacuna no conhecimento da época. Eles eram um ideal religioso, racial e espiritual com origens e capacidades sobrenaturais. Os alemães enviaram expedições ao Tibete, procurando essa origem sobrenatural, indicando que para eles o termo ariano já havia perdido qualquer ligação com o significado metonímico original de indo-europeu. Porém, aproximaram novamente o significado da palavra ao misticismo orientalista, que deu origem a ela no Ocidente em primeiro lugar. Após a sua derrota na guerra, a obsessão nacional socialista com o despertar da raça ariana fez com que o termo perdesse popularidade e deixasse de ser usado nos círculos acadêmicos mainstream. Se usa um metonímico, porém, não está de todo errado. Os povos indo-arianos da Idade do Bronze, nome politicamente correto para um povo que sempre se auto-intitulou como ariano, não se originaram do Oriente Médio nem na Índia, mas de uma partição que migrou da cultura Yamnaya a leste, no leste da Europa. A cultura Yamnaya hoje é considerada a cultura que deu origem às línguas indo-europeias modernas, e os descendentes diretos da cultura da cerâmica cordada, antigamente identificada pelos antropólogos das teorias racistas ultrapassadas, assim chamados por pseudocientistas sociais que jamais leram sobre o assunto fora da zona da politicagem barata de apudes de frentes boas. Geneticamente, eles são um componente considerável do genoma do nordeste da Europa, atingindo a maior porcentagem na Finlândia. Curiosamente, a porcentagem de ancestralidade do povo Yamnaya correlaciona positivamente com a presença de olhos azuis e cabelos loiros. Inclusive, o DNA prova que Brahmanes são significantemente geneticamente mais similares a europeus que as caças mais baixas da Índia, evidenciando a teoria da invasão ariana de origem europeia no período védico. Parece que, no fim das contas, os arianos de fato eram um povo claro, não é? As teorias nazistas que foram desbancadas jamais o foram por figuras como as de Franz Boas ou de Stephen Jay Gould.
Primeiro, jamais tentou ser científico. Ele era um daqueles cientistas sociais que não acreditam em ciência de verdade. E o Stephen Gould chegou ao ponto de forjar dados para sustentar a fantasia igualitária quando ele fez de conta que os crânios de diferentes populações tinham todos o mesmo volume cerebral. Aliás, as teorias nazistas jamais tiveram que ser desbancadas, porque elas eram obviamente ridículas e erradas. Não porque pregavam superioridade de um povo sobre o outro, mas porque pregavam que alienígenas eram a razão dessa superioridade. Eu acho que isso é meio ridículo e acho que nunca foi necessário desprovar isso cientificamente. A questão é que foi injustamente atribuída aos nazistas a antropologia de 2 séculos inteiros, cuja maior parte do desenvolvimento foi feita com integridade moral e científica, e isso foi feito como forma de desmerecer a ciência real em nome de utopias distópicas, igualitárias. Pesquisem, informem-se, mantenham seu senso crítico. Inclusive, usem comigo, não acreditem em tudo que eu falo. Quando eu cometer erros, os apontem, mas principalmente duvidem do que vocês ouviram falar, especialmente pessoas em posição de autoridade. Obrigado por ouvir tudo até o fim e fique por aqui se quiser ouvir mais fatos inconvenientes.